Doutor, a gente foi hoje surpreendido por uma notícia de que os tribunais, tanto o Tribunal de Contas do município, o Tribunal de Contas do Estado, ou até mesmo me parece que o da União também, não tem mais poder para tornar os prefeitos inelegíveis a partir das contas desaprovadas por estes tribunais. O que a gente pode esperar dessa decisão do STF, doutor? Ronaldo, veja bem, a questão não é bem assim. Existe na Bahia, por exemplo, 3 esferas de julgamento de contas de prefeito, quer dizer, com jurisdição na Bahia. Primeiro nós temos o Tribunal de Contas dos Municípios, que é o TCM, que aprecia as contas anuais do prefeito, né? Aquelas contas normais e tal, que presta conta uma vez por ano. Nós temos o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, que aprecia contas de convênio dos municípios com o Estado, e nós temos o TCU, com jurisdição federal, que aprecia contas da União com os convênios do Estado. O que é que acontece? Quando o prefeito ele recebe um recurso da União, esse recurso, esse convênio, ele é apreciado pelo TCU. E quando o TCU rejeita, não passa pela Câmara. Não passa pela Câmara. E quando ele recebe um recurso do Estado, um convênio do Estado, ele presta conta ao Tribunal de Contas do Estado, ao TCE, que também não passa pela Câmara. O que o Supremo decidiu ontem é que as contas de gestores anuais, que o parecer do TCM, ele tem que passar pela Câmara, ou seja, se o TCM rejeitar as contas, ele não estará inelegível. Só estará inelegível se a Câmara de Vereadores confirmar a decisão do TCM. E houve também uma discussão mais de outro tema na sessão do STF, aonde diz o seguinte: se o TCM rejeitou as contas e a Câmara ainda não julgou, também ele não estará inelegível. Então, em resumo, Naldo, na verdade, esta decisão do STF só afeta as contas anuais. Não afetam nem as contas provenientes do TCE, nem as contas do TCU. Nesse caso, não beneficia aqueles que são tidos como fichas sujas, doutor? Não, ficha suja é um termo que é utilizado de acordo com a Lei 135 de 2010, né? Certo. Que diz que o gestor que tiver conta rejeitada, ele estará inelegível. Exatamente. Mas a decisão do TCE, ontem, do Supremo, ela excluiu dessa questão da ficha suja, excluiu as decisões do TCM quando aprovadas pelo tribunal. Ou então, quando o mesmo TCM rejeitando as contas, esta conta não foi apreciada pela Câmara, excluindo aí aqueles que tiverem convênio com o TCE, Tribunal de Contas do Estado, e tiverem convênios com o TCU. Estes ainda não foram abarcados pela decisão do Supremo de ontem. Nesse caso aí, doutor, o que a gente está assistindo seria um julgamento a partir da Câmara de Vereadores, o Legislativo Municipal, um parecer representando o povo e os tribunais, o parecer técnico? É exatamente isso. O Supremo decidiu, por maioria, uma votação apertada por 6-5, de que o parecer dos tribunais é meramente técnico e que a autonomia popular ela é exercida pelos representantes do povo, no caso a Câmara de Vereadores. Essa decisão de ontem, ela tem um poder retroativo? Aqueles que já haviam sido barrados pelos tribunais deixam agora de ter esse impedimento de serem candidatos nessas eleições? Não, essa decisão tem efeito vinculante, né? Então ela serve para o Brasil todo. Então quem tiver as contas rejeitadas pela Câmara, dificilmente vai ser candidato. Eu não posso dizer, Valdo, que o indivíduo não vai ser candidato, porque quem vai apreciar isso é o juiz eleitoral. Certo, né? certo. O juiz eleitoral é que vai dizer em função daquilo que aconteceu. Mas se a pessoa, o gestor, teve as contas aprovadas pela Câmara, dificilmente ele vai deixar de ser candidato. No caso da rejeição de contas, oriunda do Tribunal de Contas dos Municípios. No caso do TCE e do TCU, isso está fora. Bom, ainda sobre o assunto, porém, na mesma área, mas mudando um pouco o assunto, a reforma eleitoral. Aconteceram algumas mudanças para essas eleições
e que, por exemplo, o prazo de registro das candidaturas, doutor, como é que está essa questão? Aquele que ainda não registrou ou não deu entrada no tribunal, aliás, na questão eleitoral, né, na justiça eleitoral, para o registro das suas candidaturas, ainda há prazo ou esse prazo já expirou? Olha, as convenções, Naldo, elas foram feitas de 20 de julho a 5 de agosto. Então, os partidos políticos tiveram a obrigação de arquivar a ata até 24 horas depois da realização da convenção. E o prazo para registro é até o dia 15 de agosto, ou seja, segunda-feira. Então, todos os partidos deverão, até segunda-feira, pedir o registro ao juiz eleitoral. Quando o partido pede, ou a coligação, o registro à Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral vai baixar um edital, abrindo prazo de 5 dias para que qualquer candidato, partido político ou coligação, inclusive o Ministério Público, faça a impugnação que quiser. A partir daí, o candidato, se for impugnado, terá 7 dias para apresentar a defesa. E logo depois, o Ministério Público tem 48 horas para se pronunciar e o juiz tem até 3 dias para julgar, para dizer se o indivíduo é ou não candidato. A partir daí, corre o prazo de 3 dias de recurso. Então, quem perder, ou quem for indeferido ou não indeferido, quem se sentir insatisfeito, poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Voltando no assunto aí do STF, doutor, só para finalizar com o senhor. Essa decisão, colocando esses superpoderes nas mãos dos vereadores, entre aspas, óbvio, o senhor, pela sua experiência, o senhor acredita que isso possa estimular a um acordão, a um ato que leve a uma corrupção nas decisões dos vereadores, doutor? Olha, veja bem, essa questão da legitimidade da Câmara não é nova, ela é da Constituição de 88. Inclusive, em 92, no ano de 92, houve um questionamento parecido e o Tribunal Supremo já tinha decidido que a prevalência é na Câmara. Agora, eu não posso dizer que haverá corrupção ou não, porque cada Câmara tem uma particularidade. Até porque também vai depender da administração do prefeito. Se o prefeito é um bom prefeito, ele tem um relacionamento com a Câmara, é evidente que ele tem mais chance de aprovar. Agora, o grande problema, Naldo, não é normalmente, o prefeito tem 4 anos de mandato. Né? Vamos imaginar um prefeito que não foi reeleito. Ele tem 4 anos de mandato. Então, quem julga a primeira conta dele é a Câmara que se elegeu juntamente com ele, que na maioria dos casos ele tem maioria na Câmara. Agora, quando ele sai da prefeitura, por exemplo, o prefeito que vai sair agora, as contas dele serão julgadas no ano de 2017, já com a Câmara nova. Então pode ser que politicamente essa Câmara nova não esteja afinado com o prefeito que acabou o mandato. E aí causa geralmente muitas rejeições, que são geralmente as últimas contas dos gestores públicos, que são apreciados num ano posterior, aonde ele não tem o controle da Câmara, ou não tem a parceria com a Câmara. Porque, por exemplo, se o indivíduo se elege prefeito, a tendência é que ele faz maioria na Câmara. Aí vão depender dos acertos políticos, etc. Mas, do ponto de vista jurídico, isso não interessa. O que interessa é se há rejeição ou não. E, na verdade, o que se está preservando, o que o Supremo preservou ontem, é a autonomia da Câmara e a cidadania, que é exercida no âmbito legislativo pelas câmaras municipais. O que o Supremo fez, então, foi fazer valer a Constituição e o regime que vivemos de democracia, em que os poderes devem conviver em harmonia, porém com independência, doutor? Exatamente isso. O Supremo fez prevalecer o sistema tripartite que nós temos no Brasil, que são os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e cada um com sua atribuição. E aí ele disse, o Supremo ontem, Tribunal de Contas não é nenhum poder, certo? É apenas um órgão que analisa as contas. Não tem poder de tornar inelegível um prefeito, ou seja, um representante do executivo. Doutor, exatamente. Cabe então, só para fechar, cabe então ao povo fiscalizar os vereadores e os prefeitos dos seus municípios. Sim, aí a pressão popular e etc., a depender de cada circunstância, de cada município. Nós temos 417 municípios na Bahia, né? Cada um com sua realidade diferente. Então cabe ao próprio vereador, inclusive, dar satisfação ao povo em relação aos seus atos.
Doutor Ademir Esmerim, eu quero lhe agradecer por gentilmente ter atendido aqui a equipe da Rádio Cultura. Algo mais que o senhor tem a acrescentar? Por favor, doutor, fique à vontade. E lembrar à população também que ele participe da eleição de uma forma correta. Inclusive, tem uma decisão nova do TSE. Você deve ter visto aí em muitos casos na Bahia, não aí em Luiz Eduardo, nem em Barreira, nesse lugar, mas tem muitos casos onde o indivíduo vende o voto, depois vai ser testemunha para dizer que vendeu o voto para caçar o prefeito eleito. Então o tribunal decidiu agora que aqueles que também venderem votos serão processados. Então o eleitor tem que ter cuidado para que ele não tenha que responder processo e ter a sua vida manchada por um ato irresponsável. Obrigado, doutor. Boa tarde. Um abraço para você, sempre à disposição.